Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer estar aqui fazendo análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sono com um cara que eu admiro muito, nosso querido Wesley. Vai ser sensacional, você não perde por esperar, aguarde aí e a vinheta tem que vir para a gente fazer a nossa análise. Então, roda a vinheta. Bora, vamos nessa. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, fica. Pode fazer esse teste. Fica 2 semanas, 14 Importantíssimo. Olha só, 14 dias, 2 semanas, para que você já inicie de alguma maneira a um comportamento mantido. Então, já começa por aí. Então, a gente está pensando em manutenção de comportamento mais quantos dias? Então, o Ezen comentou 14 dias. Boa, vamos nessa. dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que acontece? Cara, isso é sensacional. Olha lá, tentar dormir nos mesmos horários, né? Acordar nos mesmos horários e quando acordar, necessariamente já se expor à luz solar. Isso é muito válido e interessante. Por quê? Porque quando você se expõe à luminosidade, você no nervo óptico já faz com que haja um bloqueio da estimulação da glândula pineal para a produção de melatonina. Então é importante a gente entender que melatonina é um hormônio que nós mesmos produzimos e que induz nosso cérebro a já ficar no escuro. Obviamente, isso é muito importante, galera. Obviamente, com a melatonina excitada, o nosso corpo entende que nós estamos no escuro. Melatonina não é para dormir, não é para dormir, é para induzir que você está no escuro. Então a exposição à luz solar, ela já faz uma inibição desse processo, já ativa já os nossos centros excitatórios a entender que agora é o momento da gente ir para o ciclo, que a gente tem o relógio biológico, né? O ciclo de vigia. A gente tem basicamente 2 ciclos, o ciclo de vigia e o ciclo noturno. Então, muito importantemente associado à exposição à luz solar. Então, necessariamente também você acorda e já levanta da cama. Olha só como é que você já tem um componente atribuído aí a levanta e não volta para a cama, abre a cortina ou se expõe para já ativar esses centros regulatórios. 2 semanas você vai estar dormindo 10 da noite e acordando naturalmente 8 da manhã. Perfeito. Então, se você quer. Perfeito. Olha só, se você mantém esse comportamento em 2 semanas, 14 dias e já busca esse ajuste, faz todo sentido. Por quê? Porque você está condicionando o teu corpo progressivamente e voluntariamente. Isso é muito importante. Quando a gente quer mudar um hábito, no caso o hábito seria a manutenção do comportamento. Eu preciso ter um componente voluntário. Por quê? Porque a voluntariedade permite que você racionalize o processo, identifique as dificuldades, entenda as emoções que surgem a partir desses pensamentos e adote comportamentos que possam justificar a resolução daquele problema, tanto do pensamento e principalmente da emoção que você sente em relação a esse pensamento. Então, isso é o que a gente chama de terapia cognitiva comportamental. Só que não adianta nada, meus queridos, identificar isso se você não sustentar aquilo que você identificou. Então, muito legal e válido, talvez a gente pensar em 14 dias, especialmente quando a gente está falando em relógio biológico e especialmente também sincronizando o ciclo de sono e vigília. Eu respeitosamente concordo com essa informação porque é válida e faz com que a gente consiga entender o que acontece com o nosso corpo e mediar as nossas possibilidades de resolução. Inclusive, quando eu estou falando de respeitosamente concordo, vocês ficam pedindo, faz a camisa, camisa, camisa. Então, agora a gente já tem as nossas camisas aí para você incorporar essa filosofia de vida. Respeitosamente discordo com, às vezes, as informações que vêm na internet e que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Nesse caso aqui, eu respeitosamente concordo com as informações sobre sono. Sono é um agente mais imune que existe. Se você quer melhorar a tua imunidade, provavelmente seu sono tá horrível. Se você muitas vezes toma muita cafeína para suportar o dia, provavelmente o teu sono está prejudicado. E quando a gente está pensando em dieta, primeira linha de frente é regular sono. Se eu não consigo melhorar sono, o meu corpo naturalmente ele já fica com mais fome, ele já fica com menos motivação, porque já está toda hora do dia carregando, e muitas vezes isso aumenta
a solicitação, não a solicitação, a estimulação da recompensa. Então eu busco muitas vezes a recompensa porque eu fico muito tenso ao longo do dia. E viver uma vida de tensão estimula os centros regulatórios, tanto de apetite, fome e saciedade, que coordenam o comportamento alimentar, mas excitam também as vias de memória afetiva em busca do prazer alimentar, para que de alguma maneira primitiva você sucumba a esse ato de tensão devido à não regularidade do sono. Então, muito válido e importante, não existe sucesso sem organização, especialmente dos horários de dormir. Então, é muito importante que você consiga dormir nos mesmos horários. Por incrível que pareça, é mais importante você dormir nos mesmos horários do que acordar nos mesmos horários. Porque muitas vezes você acorda com um déficit de sono, mais 30, 40 minutinhos você pode dormir, principalmente às vezes depois do almoço, porque você aumenta um pouquinho a ingestão alimentar, aumenta um pouquinho às vezes o carbo, e isso ela pode causar um relaxamento natural pós-prandial, e você aproveitar para dar uma relaxadinha. 30 minutinhos é até bom, que você melhora a atividade cognitiva. Uma coisa que você pode identificar, talvez, que na tua vida você está esquecendo muito. Se você estiver esquecendo muitas coisas, sua memória está baixa, significa que você tem baixa qualidade de sono, você está entrando em estresse porque você não está conseguindo recuperar. Isso é um indicador para necessariamente, de alguma maneira, você regularizar sono. Tá com o intestino preso? Mesma coisa. Intestino preso é sinal, tanto que você não está bebendo água. Água também é importantíssimo, é um hábito gatilho. Se você identificar alguém que não consegue se organizar para beber água, provavelmente ela não vai conseguir se organizar para treinar nem para fazer dieta. É isso aí. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, tá? Então, para começar a brincadeira, a gente já se organiza em relação a isso. E o sono, ele tem um papel muito importante no intestino por conta das vias atribuídas à excitabilidade e relaxamento. Se você está muito excitado, o intestino prende. O intestino prende. Ele só vai relaxar se você está relaxadão. Então, se você está tenso, está nervoso, literalmente você fica enfesado. Então, vale a pena a gente construir um bom relacionamento com o seu sono e, obviamente, consigo. Então, você precisa também ter um bom relacionamento com você, se organizando para recuperar. Porque o sono mais importante é a gente atribuído à recuperação e controle neuroimunoendócrino. Eu respeitosamente adorei esse vídeo. E você? O que você achou? Coloque nos comentários. Vamos continuar, vamos estender esse bate-papo aqui. Se você acredita que esse vídeo é interessante, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se é a tua primeira vez aqui no canal, se inscreva. E também curta esse episódio, porque o YouTube ele entrega mais, porque ele acha que é relevante. Então, nos ajude a fazer um canal bacana para entregar um conteúdo legal para vocês, afinal, o conhecimento liberta. E juntos somos sempre melhores. Então, muitíssimo obrigado por você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.